Olá, boa noite. Estamos chegando com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência sempre, para você que todos os dias nos acompanha. Com os destaques desta quarta-feira, uma informação de última hora. O governo dos Estados Unidos liberou agora há pouco o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência e ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem. Ele tinha sido detido pelo ICE, Agência de Imigração norte-americana, nessa semana. Condenado por 16 anos pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado, ele deve continuar nos Estados Unidos. E, de acordo com aliados, Alexandre Ramagem tenta, nesse momento, asilo no país. Eu vou chamar já os nossos comentaristas, o Mano Ferreira, aqui nos estúdios, e Denise Campos de Toledo, para já discutir esse primeiro assunto que acaba de chegar. Começo por você, Mano Ferreira. Boa noite para você, sempre bem-vindo. É uma história um pouco estranha, né? Porque a alegação inicial era questões de imigração, depois se falou em problemas de trânsito e é saber agora, ele foi solto e deve continuar por lá. Boa noite. Muito boa noite, Tiago, Denise, toda a nossa audiência. Pois é, Tiago, a história fica toda muito esquisita, também porque tivemos a versão oficial da Polícia Federal de que a prisão teria acontecido em cooperação, o que dava a entender, apesar de não ter sido textualmente afirmado, que parte da questão se dava pela condenação dele no Brasil, dado que, inclusive por solicitação do ministro Alexandre de Moraes, após a condenação, Ramagem teve o seu nome incluído na lista de procurados da Interpol. Então havia toda essa compreensão de que, pela versão oficial da Polícia Federal, a prisão estava conectada com a condenação dele no processo de golpe de Estado. Inclusive, o próprio presidente Lula também, ontem, fez declarações bastante incisivas, chamando o Ramagem de golpista e dizendo que ele estava preso lá para pagar pelos crimes que foi condenado aqui. Agora, a gente vai precisar entender, com informações oficiais da Polícia Federal Brasileira e das autoridades americanas, afinal de contas, quais foram as circunstâncias da prisão e da soltura. Bom, Denise Campos de Toledo aqui com a gente também. Denise, boa noite. O Mano Ferreira já levantou essa discussão, inclusive com o presidente Lula reagindo a essa prisão dessa semana, mas agora é aguardar para saber efetivamente o que vai acontecer. De fato, ele já está solto. E a versão oficial, né, Tiago? Se houve uma prisão, boa noite, já está esquecendo, boa noite a todos. Qual é a versão oficial? Se ele foi preso por problemas mesmo de fiscalização em relação à imigração, ou se havia alguma conexão com o crime, que ele foi condenado aqui no Brasil a 16 anos de prisão por participar do núcleo da trama golpista. Houve pedido, inclusive, à Interpol para a prisão dele, porque ele fugiu do país para não cumprir a pena, e as informações que se tinha, que inclusive um delegado que trabalhava também na Flórida teria dado informações a respeito dele para que houvesse essa prisão. Isso sempre foi negado pela oposição aqui no Brasil e vai ter um uso político. Da mesma forma que o presidente Lula citou a prisão dele, haverá uso político agora da liberação dele, se atribuindo apenas à imigração, porque foi uma liberação até bastante rápida pelo padrão do que nós temos visto das prisões de imigrantes lá nos Estados Unidos, inclusive separados das famílias, enviados de volta para o país, e outras prisões, inclusive mais severas. Então, agora é aguardar a versão oficial de todo esse processo. Uma informação que nós temos aqui, até para continuar nesse debate, hoje o nome dele já não constava na lista dos detidos do ICE, nem mesmo nesse sistema do Serviço de Imigração. E, segundo as informações, ele na Flórida, né, em Orange County, ele foi liberado às 2h52 da tarde, horário local, 3h52 aqui de Brasília. A informação também demorou um pouco a chegar aqui, Mano Ferreira. Pois é, e tem a informação, né, de que ele teria entrado nos Estados Unidos com visto de turismo, que permite a estadia por até 6 meses nos Estados Unidos. Esse prazo teria expirado no mês passado, mas também ele teria entrado com uma solicitação de análise de asilo político, que é um trâmite específico que tem um prazo para ser respondido
pelas autoridades americanas, e aí é possível, né, fazendo aqui um exercício de especulação, que a soltura, se a prisão tivesse sido realmente por motivo de imigração ilegal, como é o que parece até agora, é possível que a soltura tenha se dado em função desse processo ainda está em análise, né? Então isso pode ter levado a uma soltura provisória, possivelmente, para que o processo seja concluído e haja a deliberação por parte do governo americano se vai haver ou não a concessão de asilo político. Se houver, aí há implicações políticas mais severas, porque, afinal de contas, isso significaria que as autoridades americanas estariam deslegitimando o processo judicial que ocorreu no Brasil, goste ou não, seguindo os trâmites que a Constituição brasileira prevê. Então, isso inauguraria um novo capítulo de conflitos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. Ainda não há uma informação oficial sobre a soltura. A PF diz que aguarda outros detalhes, outras informações, como o próprio Mano Ferreira falou, para, claro, trazer mais informações, mas de qualquer forma a informação que a Jovem Pan também confirmou é que ele foi solto e politicamente, não é, Denise? Muita manifestação já nas redes sociais dos aliados dele. Inclusive Eduardo Bolsonaro, que acabou de postar, faz meia hora que ele postou já, ele disse: Ramagem está livre de volta para casa. Meu mais profundo agradecimento vai para Donald Trump e o secretário Rubio pela sensibilidade e atenção em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional que, mesmo sob perseguição, nunca vacilou. Alexandre Ramagem merece asilo na terra da liberdade, ao lado de sua corajosa esposa, incansável na luta por sua liberdade e suas belas filhas. Manifestação de Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos também, deixando aqui a vaga dele como deputado federal. Bom, a qualquer momento voltaremos com outras informações e mais detalhes também no nosso site, acompanhando em tempo real essa soltura de Alexandre Ramagem. Aí está a nossa página. Ramagem é solto pelo ICE nos Estados Unidos depois de ser detido. E aí o nosso texto do site. O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nessa quarta-feira depois de ser inicialmente preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas. A informação foi confirmada, então, pelas autoridades à Jovem Pan. Então, essa informação de última hora. A qualquer momento voltaremos com outros detalhes. Girando agora aos nossos repórteres.